As exportações de carne bovina in natura do Brasil totalizaram um recorde de mais de 150 mil toneladas em setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior, a alta nas exportações foi impulsionada por fortes embarques para a China. Para fazer a análise da semana, vamos conversar agora com a Mariane Crespolini, pesquisadora da Unicamp, produtora rural e mestre em economia. Bom dia, Mariane. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos. O assunto dessa semana é o bom ritmo das exportações brasileiras, que registraram novamente recorde de volume embarcado agora em setembro. O volume foi 35% superior ao do mesmo período do ano passado. O que explica essa alta, esses bom ritmo das exportações? Como nós conversamos semana passada aqui no Bom Dia Produtor, um dos fatores explicativos é a questão cambial e como a moeda, essa relação da desvalorização do real torna os produtos brasileiros exportados mais competitivos em preço, mais baratos em preço no mercado internacional. Este, claro, é um fator. Porém, eu gostaria de conversar hoje com vocês sobre a China. China e Hong Kong são os maiores compradores de carne bovina brasileira. E aí, para a gente comentar um assunto, é importante a gente trazer que boa parte do que é exportado para Hong Kong vai na sequência para a China. Então, Hong Kong funciona como um entreposto comercial da China. Eu estive na China há 3 anos atrás, justamente fazendo uma pesquisa sobre quais as tendências, como que deve ocorrer para o futuro o consumo de carne bovina pelos chineses. Tá? Então, produtor, é importante a gente ter em mente o que é a China, A China são 1,4 bilhões de pessoas. Nós estamos falando de quase 20% da população mundial, com um consumo ainda relativamente muito baixo de carne bovina. Então, uma simulação que muitos pesquisadores fazem, ou lideranças do setor costumam fazer é assim: se cada chinês comer em média um bife a mais de carne bovina por ano, qual que é o impacto disso na demanda mundial? É um impacto expressivo, porque nós estamos falando de 1,4 bilhões de pessoas. O que esse chinês quer comer? Bom, quando eu estava na China, uma coisa que eu percebia muito claramente era assim: quando quem estava me recebendo, fosse um professor ou uma liderança, queria me impressionar, sempre tinha no cardápio um bom corte de carne bovina, tá? Então, ainda que a maior parte das exportações brasileiras para a China sejam de carne barata, sejam principalmente os cortes do dianteiro, também tem um mercado rico e promissor de chineses que querem comer um bom bife, tá? Mas é importante, produtor, que você tenha em mente que o grande volume busca muito mais cortes baratos, tudo bem? Então, esse é o primeiro ponto para a gente falar sobre China. Também nesse sentido, algo que eu conto muito nas minhas palestras é a questão do pé de frango na China. Todo restaurante na China tem diversas formas de preparo e de oferecer para os seus clientes pé de frango. E não apenas nos restaurantes. Logo que eu cheguei na China, algo que me impressionou muito, e claro, isso foi porque o meu pai era produtor de frango e a gente recebia prêmio pelo pé, um tipo de prêmio da indústria da integradora, caso o pé de frango não tivesse calos. Logo que eu cheguei na China, fui no posto de gasolina, na conveniência, e tinha ao lado das balas, da batata frita, dos chicletes, um pé de frango embalado com um certo tempero, pronto para ao você sair da conveniência, abrir como se fosse um chiclete, um pirulito e sair consumindo esse pé de frango, tá? Então é um mercado que também, não apenas para a cadeia do frango, mas também no caso da carne bovina, absorve muito daqueles produtos que o brasileiro já não quer mais comer, já não tem mais esse hábito tanto de consumo, Minha avó consumia muito mais pé de frango do que os meus pais e do que eu, por exemplo, Então, no caso da carne bovina, por exemplo, um produto que a gente exporta muito para a China é a traqueia do boi. Então, esse é apenas um exemplo do que o chinês quer comer. Mas não é apenas isso. Eu estive também na cidade de Xangai e na Nanjing Road, que é uma das principais ruas comerciais, a principal rua comercial de Xangai. Algo que me impressionou foi encontrar alguns restaurantes que ofereciam carne brasileira, encontra aqui, churrasco brasileiro, encontra aqui. Então também tem um mercado de maior poder aquisitivo na China, tá?
tá? Então, o fato, produtor, é que a China é um país que vem acelerando muitas importações, não apenas do Brasil, tá bom? Eles têm diversificado as compras e comparado também de outros países. Eles buscam muito por preço, tá bom? Mas tem uma grande demanda mundial que pode favorecer o nosso negócio para nós enquanto pecuaristas. Mas é importante a gente ter em mente que o chinês faz comércio há milênios, né? Nós brasileiros, nós estamos engatinhando ainda na relação comercial com a China. E nisso, essas missões brasileiras do Ministério da Agricultura, dos secretários, enfim, ela é muito importante. O chinês não faz só negócio no curto prazo, ele gosta do comércio. Mas é importante que a gente tenha em mente que, para habilitar, geralmente, para se habilitar uma planta brasileira para exportar diretamente para a China, sem passar na triangulação por Hong Kong, geralmente isso implica que a gente também habilite plantas deles de pescado chinês entrando no Brasil, tá bom? Então, o chinês ele tem total consciência da sua barganha, do seu poder de barganha. Então, é importante que, no caso da cadeia da carne bovina, que a gente não olhe para a China e fique deslumbrado com o seu potencial de demanda futuro, mas tenha em mente que é importante a gente diversificar os nossos ovos e não colocar apenas numa cesta só, no caso de China e Hong Kong, tá bom? Grandes oportunidades, mas é importante a gente diversificar também essas exportações. Era este meu comentário para essa semana. Desejo a todos um bom final de semana e até a próxima sexta.